o pecado para a morte. Hebreus 6, 4 a 8 diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Vamos falar sobre este assunto. Antes de começarmos, queria te pedir para você curtir, ficar até o fim, para você compreender o assunto, compreender realmente o que nós estamos falando. Vamos buscar alguns textos paralelos. A Bíblia explica a própria Bíblia. Temos que ter iluminação por vários textos, ainda que eu sei que ainda vai ficar faltando muitos textos aqui, mas nosso vídeo não pode ser muito comprido, então nós vamos buscar alguma coisa para você ter um pouco de entendimento. Então curta já aí para mim esse vídeo, em nome de Jesus, compartilha com alguém, aperte o sininho se você ainda não pediu para ser notificado, talvez você só está ali acompanhando de vez em quando. Nós fazemos vídeo uma vez por semana, talvez um ou outro mais, mas não muitos. Então dá para todo mundo acompanhar os estudos que fazemos aqui. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Então este é um assunto polêmico, uma teologia difícil, né? Várias interpretações e muitos viés, assim, porque nós vamos discutir se uma pessoa pode ou não perder a salvação, como parece aqui que o texto fala, né? Que é impossível que a pessoa seja renovada depois que ele participou de tudo e provaram da palavra, enfim, e ele deixou. Então, Hebreus está falando que é impossível que esta pessoa venha novamente a ser renovado. Bom, eu creio que o texto, ele está falando algo além, algo mais sério do que um simples afastar-se de Deus, ou como a gente costumou usar o termo, né, desviar-se dos caminhos do Senhor. Porque se for assim, a gente não podia até desistir de orar das pessoas que às vezes a gente ama, que a gente conhece, que estão afastados, que um dia estavam na igreja e hoje estão afastados, e a gente ia perder a esperança, né? Então, eu creio que é muito além desse afastar-se do Senhor, de alguém que está ali, como nós vamos até falar um pouquinho do filho pródigo, mas como aquele filho que um dia deixou, né, a casa do pai, mas um dia voltou e se arrependeu. Alguns defendem que um verdadeiro cristão, ele jamais perde a sua salvação, visto que o sacrifício de Jesus na cruz foi para sempre, como o próprio livro de Hebreus relata. Então nós vamos lá para Hebreus, no capítulo 10, versículo 14, que diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, nós entendemos que a partir do momento que somos salvos por Jesus, temos a salvação garantida para sempre e até o fim. E aí o texto fala que nós estamos em processo de santificação. E a gente entende aqui que o que está falando é a salvação de Jesus. Ela é para sempre. Ela não vai ser revogada. O Senhor não vai tirar de nós jamais Ele revogar, Ele retroceder no seu ato, na sua salvação, porque naquilo que Ele fez para a nossa salvação, porque isto seria impossível. O que Ele fez de uma vez por todas. Ele morreu na cruz e isto está concluído. Isso está feito, como lá em Apocalipse diz, feito está. Jesus disse, né? Está tudo feito.
Bom, vamos ver João 10, versículos 27, 28 e 29, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me dá é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha que a coisa agora ficou um pouquinho mais complicado, porque João fala sobre Jesus, que Jesus deu a vida eterna e que para aqueles que ele deu a vida eterna, eles jamais perecerão. E ninguém vai poder tirar aqueles que o Pai lhe deu, concedeu, das mãos dele. Então, nós já temos aí um impasse sobre perder ou não a salvação. Vamos ver 1 João também, 1 João 2, 1 e 2, que diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, nós sempre teremos em Jesus um advogado que vai justificar os nossos pecados, mas nós temos que entender que deve haver, a Bíblia fala que todos pecaram, não há ninguém que peque, que alguém se alguém disser que não tem pecado, ele é mentiroso, porque todos pecamos, e nós não podemos dizer que não vamos pecar. Então, não vai ser os nossos pecados, que a Bíblia diz que eles já foram perdoados para sempre, que vai tirar-nos a salvação. Isso é complexo, isso é difícil, mas vamos entender um pouquinho mais. Então, vamos voltar um pouquinho ali, como entender Hebreus 6, 4 a 8, eu vou ler de novo. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, das coisas celestiais, das promessas do Senhor, e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. É meio complicado, é meio complexo, parece oposto uma palavra da outra. Vamos tentar entender, porque eu também quero compreender, também quero entender. Nós entendemos que esta pessoa um dia então recebeu a iluminação do Espírito Santo para a salvação e provou das coisas celestiais e participou até mesmo das obras do Espírito Santo e das coisas boas da palavra, porque assim está dizendo o texto. Mas o texto fala que essas pessoas caíram. E nós precisamos analisar, então, o que é este cair? Porque nós estamos fazendo um paralelo de cair, de pecado. Pecar, nós sempre sabemos que vamos pecar, somos pecadores. E aqui o texto fala sobre cair. E a Bíblia fala, lembrando aqui, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Na verdade, que às vezes o cair é difícil se levantar novamente. Então vamos entender. Esse cair é muito mais do que um afastar-se de Deus, mas é um estado de apostasia, de depois de conhecer, participar das coisas sagradas de Deus, retrocederam ao antigo estado de pecado e condenação, negando a Cristo e renunciando sua obra na cruz. Então a pessoa um dia
O Espírito Santo a iluminou, ela conheceu, ela participou, mas ela retrocedeu, ela veio a cair, ela veio a apostatar, negar a eficácia de Jesus, do sacrifício de Jesus e da sua obra. Então, eu vou fazer uma comparação aqui, é minha essa comparação, tá? É uma análise minha da história do filho pródigo. O filho pródigo rejeitou o pai, ele abusou da herança, né? Ele quis a herança, ele gastou tudo, ele não respeitou aquilo que o pai angariou para ele, deu para ele. Porém, um dia ele se arrependeu e ele voltou. Então a Bíblia mostra, Jesus ensinou, né, na parábola do filho pródigo, que nós podemos nos arrepender e retornar e reconhecer que erramos, que pecamos e voltar a debaixo da paternidade, né, de Deus, debaixo da autoridade, voltar arrependido, reconhecendo o pecado, né? Mas eu acho assim que existem filhos que ele sai da paternidade, ele deixa ali aquele convívio com o pai, aquilo que ele recebeu, aquilo que foi oferecido para ele, da sua paternidade, do pai, né, de Deus, mas este filho vai embora e não se arrepende, né? Ele não reconhece mais a sua filiação e ele abre mão dela. Talvez ele ache que o mundo seja melhor do que a sua filiação, do que as coisas que ele tinha com o pai. Então ele cai e ele nega inclusive esta filiação e ele nega a autoridade deste pai e ele então renuncia para sempre a esse estado. Então eu entendo que é difícil depois de uma pessoa ter experimentado da presença de Deus e foi para o mundo e escolheu ficar lá no mundo, no pecado, negou, e não é só ficar no pecado, mas negar a obra de Cristo, né? Rejeitar, renunciar a esta salvação que ele recebeu sem merecer. Então é uma outra questão. Esse filho ele nega a autoridade do pai, o amor demonstrado através do próprio Jesus, que era o Filho de Deus. Então, tais pessoas, mesmo um dia tendo provado o amor de Deus, o rejeitam para sempre, abrindo mão conscientemente e deliberadamente da salvação que um dia desfrutou. Ele fez uma segunda escolha. Então, não é como você está num momento no mundo, você está meio perdido, você está meio sem direção, você quer estar iludido com o mundo como filho pródigo. Aqui no caso, não. Este aqui, ele deliberadamente fez uma segunda escolha. E a Bíblia fala que só tem dois caminhos. Dois caminhos, o estreito e o largo. Não existe um terceiro caminho, né? Não existe esse vai e vem. Você pode escolher, você pode ainda pecar, mas pode se arrepender. Mas quando você faz uma segunda escolha, deliberadamente, conscientemente, e rejeitando a sua filiação e o sacrifício e a obra de Jesus Cristo, então para esses é impossível que novamente eles venham a voltar ao estado que eram antes, né? E não é difícil nós vermos hoje em dia vários exemplos de pessoas que antes eram até conhecidas e foram seduzidas pelas mentiras de Satanás e preferiram abandonar a fé e trocar o favor que é imerecido da graça de Deus pelos favores por favores falsos e mentirosos de Satanás. E a Bíblia fala que essas pessoas foram iluminadas, elas experimentaram do Espírito, elas conheceram as coisas boas de Deus,
da vida eterna, elas ouviram, elas experimentaram, o texto está falando. Então, alguns dirão que essas pessoas não eram verdadeiramente convertidos, pois se fossem não teriam regredido. E aí eu vou deixar a pergunta, será? Talvez nós não temos uma resposta e só vamos compreender isso quando estivermos na eternidade, quando se abrirem os livros, quando nós conhecermos, como a palavra de Deus diz, conheceremos como também somos conhecidos. Porque hoje nós conhecemos as coisas como por um espelho, apenas um reflexo, e não conhecemos tudo, mas um dia nós vamos conhecer e compreender. Hoje nós buscamos um entendimento e nós pedimos ao Espírito Santo que também nos ilumine a mente, o entendimento, os pensamentos, para a gente compreender as coisas corretas, da maneira correta do Senhor. Então nós vamos ver que o livre-arbítrio foi concedido, não foi dado para nós desde o princípio, no Éden. Adão e Eva andavam com Deus, estavam com Deus, tinham um relacionamento com Deus, estavam num mundo ideal e perfeito. E ainda assim, eles escolheram desobedecer a Deus. Jesus fez a obra completa de salvação. Ela já está feita, ela não vai ser revogada. E ela está disponível a todo aquele que crê. Seria possível deixar de crer? Negar o que vivenciamos junto com o Senhor? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque as ilusões, a mente, a pessoa fraca, a pessoa que não busca o Senhor, não conhece a palavra, não busca o entendimento na palavra, ela pode deixar sim se seduzir e ser enganada. Mas eu creio também que uma segunda decisão será também considerada por Deus. Porém, o crente que assim o faz, a segunda decisão que eu falo é aquela que ele tomou a decisão de não querer mais, de negar. Não é porque ele está fraco, não, eu estou num momento, agora eu não quero viver nos caminhos do Senhor, mas eu continuo crendo que Jesus é salvação, eu continuo crendo. Então, aquilo ele crê. Mas existe a segunda decisão dele deixar de crer. Não quero mais, não creio que Jesus é Deus, não creio no sacrifício de Jesus, né? Então, é uma segunda decisão. Então, ele está novamente crucificando o Senhor, ele está condenando ao Senhor, né? Ele está novamente pondo Jesus lá na cruz. Então, negando a eficácia e desistindo dela, não terá mais como reverter isso. Vamos analisar outro texto que diz assim, lá em 1 João 5,16 diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecaram, aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esses não digo que rogue. Olha que texto difícil, que também está relatando pecado para a morte. E o que será o pecado para a morte? Porque nós estamos tratando aqui de pecado e nós sabemos que o próprio João disse, todos pecamos. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Só que nós não vivemos deliberadamente pecando. Nós temos o Espírito Santo que está sempre nos tocando, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos levando ao arrependimento. E 1 João, o João mesmo, 1,9, diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que seria o pecado para a morte? E vamos ver algumas coisas aqui. Rebelião deliberada contra Deus e sua palavra. E a perda da vida eterna. Mas como? Como nós vamos perder a vida eterna? Vamos analisar um pouquinho
os outros textos bíblicos e vamos retornar lá no Antigo Testamento, nas leis de Deus, que desde o princípio Deus já deu. Lá em Números 15:31 diz assim: pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento, totalmente será extirpada aquela alma e sua iniquidade será sobre ela. Então podemos entender sobre pecados voluntários e involuntários, pecados que fazemos involuntariamente, porque nossa natureza é pecaminosa, e pecados intencionais, aquele que está a maldade no meu coração, eu tenho a intenção, eu insisto, eu me rebelo, eu quero fazer o mal, eu quero fazer eu sou obstinada e eu sigo no caminho da rebelião, da maldade e do pecado. Então, aqui em Números 15, o pecado involuntário, como diz o texto, você pode ler lá todo, não tenho como explanar tudo aqui, ele requer expiação. Então, aquilo que você fez, que você não teve força, você fez sem querer, você não tinha intenção, você não queria pecar, mas você pecou, ele tem expiação, conforme a lei de Deus, nos versículos 24 a 28 de Números 15. Sem, contudo, excluir a pessoa do povo de Deus. Agora, o pecado intencional e insolente contra Deus, no entanto, excluía a pessoa do povo de Deus e a privava da redenção concedida a este povo. Então, está lá nos versículos 30 e 31. Vemos logo em seguida, Números mesmo, no capítulo 16, uma história que é conhecida, que é a rebelião de Corá, Datã e Abirão. E Corá, ele era um levita, ele era da tribo sacerdotal, a tribo de Levi, que era separada para o sacerdócio, para servir nas coisas do Senhor, né, no tabernáculo, no caso no tabernáculo, porque eles estavam no deserto. Então ele era separado, ele era santificado para as coisas do Senhor. Mas ele se rebelou contra a autoridade de Moisés e Arão, que fora dada por Deus. Ali ele é muita coisa, muita história, você pode ler, uma história muito assim fantástica, chocante, e você pode ver lá. Então a história mostra a obstinação de Corá e a sua rebelião, todos os seus questionamentos, ele pondo em dúvida, ele questionando a autoridade de Deus, que Deus deu a Moisés e deu a Arão. E o que acontece no final dessa história? Os rebeldes são castigados por Deus. Vamos ver lá. Disse o Senhor a Moisés e a Arão. Isso tem muita fala, né? Vamos chegar nos finalmente. Apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei no momento. Números 16, 20 e 21. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. No versículo 31 a 33 está relatando esses momentos aí. Então, o castigo de Deus pela rebelião. A Bíblia fala que rebelião é como um pecado de feitiçaria e é abominável diante de Deus. Não tem perdão. Aqui no caso, o castigo foi imediato, iminente. A terra se abriu, fendeu-se e eles foram consumidos, estragados, todos vivos, foram mortos ali, né? Acho que foi direto para o inferno, sei lá, foram encobertos pela terra. Então, o rebelde ou o que causa rebelião, ele já está condenado, porque ele é obstinado, sabe? Aquela pessoa obstinada, ela é obstinado,
É aquela pessoa de coração duro, que você fala com ele não torna atrás. Ele tem o coração, o pensamento recorrente, ele tem a mente recorrente, ele tem o pensamento do mal, ele não sai daquilo, ele não se arrepende, ele não se convence. E o duro é que essas pessoas sempre arrastam outros com o fermento, com os seus fermentos, né? Sempre arrastam outros e levam outros também a pecarem. Segundo Timóteo 2,19 diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, se há alguma coisa má no coração, nós temos que nos afastar. Buscar o Senhor, a sua justiça, né? 1 João, eu estou correndo por causa do tempo que já está passando bastante aqui. 1 João 18, 22 diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos, e que é já a última hora. Saíram de nós, olha só, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E aí nós vamos analisar, né? Existem muitas, vamos falar assim, religiões que creem em Deus, não creem em Jesus, não acham que Jesus seja Deus, mas o Filho, enfim, né? Tem aqueles que creem em Deus, em Jesus, mas não reconhecem o Espírito Santo, e essa miscelânea toda aí. Então, nós temos que analisar tudo isso. E ele fala, né? Saíram de nós, esteve no nosso meio, mas não quiseram permanecer entre nós. Mentiam e negaram o Pai e o Filho. E a Bíblia fala que quem nega o Filho, nega o Pai. Né? É simples assim. Talvez, não como no Antigo Testamento, ali a história né, de Datã e Abirão, nós não seremos mortos agora, nem condenados, mas seremos julgados e punidos quando estivermos diante do trono de Deus e tivermos que responder pelas nossas ações. E lá o Senhor separará o joio do trigo. Ficou cumprido esse vídeo, mas olha, eu espero que você tenha ficado até o final. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.